meu irmão, olá, minha irmã. Nós estamos iniciando mais uma devocional. Convido você a acalmar o seu coração, direcionar seus pensamentos, o seu entendimento ao Senhor e abrir a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, ou na Epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 6, versículos de 1 a 4. Na semana passada nós vimos a respeito da esposa e do marido, e nessa oportunidade nós veremos sobre os pais e os filhos. E o nosso texto, Efésios 6, de 1 a 4, diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos e nós estarmos orando nesse instante, clamando que o Senhor fale aos nossos corações e nos capacite a compreendermos melhor o que aqui está escrito. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos por mais essa oportunidade que nós temos de juntos meditarmos na sua palavra, e nós clamamos, ó Pai, fale aos nossos corações, nos capacite a entendermos o que o Senhor deseja de cada um de nós, toque, ó Pai, nas nossas feridas, toque, ó Pai, nas áreas que precisamos ser tratados, nos capacite a sermos, ó Pai, aperfeiçoados para o Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Com certeza você já ouviu aquela frase que diz assim: ele finge que é verdade e eu finjo que acredito. Hoje nós temos visto no relacionamento de pais e filhos a seguinte premissa: os pais fingem que educam, os filhos fingem que obedecem e os dois fingem acreditar que vai dar certo. Chega disso, né? Isso não vai dar certo de forma nenhuma. E por isso, nessa oportunidade, eu te convido, independente de você ser filho ou pai, a se voltar à palavra de Deus para mudarmos as nossas vidas e melhorarmos para a glória do Senhor. Convido você, pai e filho, a estar se voltando ao Senhor, se voltando à palavra e aprendendo a como melhorar o seu relacionamento. Por isso, um tema básico que nós podemos perceber no nosso texto é sobre os pais e os filhos deverem se submeter a Deus. E nós podemos ver algumas características dessa submissão e eu convido você a analisar comigo nessa oportunidade. Nos dois primeiros versículos nós temos uma característica. Observe: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E no terceiro, complemento: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nesses três primeiros versículos, nós temos um tema que é trabalhado de forma bem específica pelo apóstolo, que é: os filhos, eles devem obedecer no Senhor. Algo que nós podemos perceber na atualidade é que nós, como seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de aceitar que existem pessoas acima de nós. Se atribuirmos autoridade ou dever de obediência a essas pessoas, fica ainda mais complicada a nossa relação, ou ainda mais complicado o nosso relacionamento com essas pessoas. É por isso que nós percebemos que os filhos têm tanta dificuldade em entender e apreciar a obediência aos pais. Porém, como nós vemos aqui nesses versículos que acabamos de ler, isso não é algo que o homem criou, mas é uma ordem daquele que criou o homem. Não é algo estipulado pelos homens, mas é algo estipulado, ordenado pelo Deus que criou todos nós. Por isso, esse princípio fica bem evidente quando nós observamos que não é uma opção. A obediência não é opção para os filhos, mas é uma ordem de Deus, é uma obrigação para os filhos. Isso é muito importante, meus queridos, porque, ao contrário da submissão da mulher ao seu marido, onde os dois são iguais na relação com papéis diferentes, os pais e os filhos, eles não são iguais nessa relação. Os filhos, eles estão em posição inferior aos pais. E, portanto, a obediência não só é justa, como aponta o texto, como também é lógica. Se você não manda para você, é necessário que alguém mande. E, nesse caso, quem manda para você é quem te sustenta, quem te orienta, quem guarda a sua vida. Portanto, filhos, vocês devem obedecer aos seus pais, porque isso é justo no Senhor. Você está numa posição inferior. Você deve obediência aos seus pais. A ordem para essa relação, ela foi estabelecida na criação. Quando Adão ele foi criado adulto e não criança. A gente já percebe exatamente nesse ponto. Os filhos de Adão tinham que obedecer a Adão, serem instruídos por ele.
E aqui nós percebemos, meus irmãos, que no âmbito da igreja, essa relação ela não muda, ela não deixa de existir dessa forma. O filho, independente de ser cristão ou não, deve obedecer ao seu pai. E quando ele é cristão, deve obedecer ao seu pai, além de dever respeito e obediência a ele, porque através de Cristo Jesus, nós aprendemos que no âmbito da igreja cristã, nós devemos obedecer aos nossos pais, porque quando nos sujeitamos a Cristo Jesus, nós apreciamos obedecer às autoridades constituídas sobre nós. O pai, ele é uma autoridade constituída sobre a sua vida, filho. Quem constituiu ele sobre a sua vida foi Deus, foi o seu Criador, foi o seu dono. Deus constituiu o seu pai como liderança, como autoridade sobre a sua vida. A submissão a Cristo nos leva a apreciarmos a submissão aos nossos pais, a obediência aos nossos pais. É uma obediência que é justa, porque foi estabelecida por Deus. E deve ser enxergada como uma bênção, não como um fardo para nós. É bênção de Deus para as nossas vidas. Tal obediência ela é exigida pela ordem de Deus e redunda na glória do Senhor e redunda também no nosso benefício, é para o nosso bem. A sua obediência ao seu pai é para o seu bem, é para o seu crescimento, é para você aprender a ser gente, é para você aprender a ser cidadão e, principalmente, é para você aprender a ser servo do Senhor. Nós olhamos esses versículos e percebemos que eles tratam a respeito do mandamento, de um dos 10 mandamentos, que trata a respeito, de forma clara, do filho dever honrar aos seus pais, ou do filho honrar o pai e a mãe, o 5º mandamento. E aqui nós percebemos que, como todas as promessas, nós temos aqui um princípio que redunda em benefício para aquele que cumpre, naquele que atende às exigências. É como se fosse uma recompensa. Você deve estar pensando, mas este não é o primeiro mandamento, ou possivelmente esse não é o único mandamento com promessa, porque nós temos um outro que trata a respeito de guardarmos o sábado para que nós possamos descansar. Isso pode ter algum tipo de relevância como promessa para as nossas vidas. Porém, o que nós temos aqui é o princípio de que honrar o pai e a mãe é um mandamento com promessa, porque não é uma mera honra ao pai, não é uma mera honra à mãe em palavra. Na verdade, o sentido é de trazer para as nossas vidas o entendimento de que honrar o pai e a mãe é se esforçar para obedecer, é se esforçar para respeitar, é se esforçar para não causar qualquer tipo de prejuízo ou de dor ao coração dos seus pais. É se esforçar integralmente para, em todos os momentos, trazer felicidade e orgulho ao coração dos seus pais. Tanto que, como eu estava narrando, depois dos mandamentos que tratam a respeito do comportamento para com Deus, este é o primeiro mandamento dos mandamentos que tratarão a respeito do comportamento do ser humano para com seu semelhante. Ou seja, a partir do 5º mandamento, todos os outros mandamentos tratam de como será o nosso relacionamento. É a base da sociedade. Por isso, a base da sociedade é exatamente nós entendermos que o filho deve obedecer ao seu pai, deve obedecer à sua mãe, para que ele compreenda como ele deve tratar o seu semelhante, como ele deve viver em sociedade. Saber que nem tudo é como ele deseja e saber que existe limite, existe realmente coisas que não são permitidas e que deve respeitar, deve realmente guardar a orientação de não transgredir as leis, os limites impostos pelas autoridades sobre a sua vida. Aparece, em primeiro lugar, para orientar as nossas vidas a como vivermos em sociedade. A criança, meu querido, quando ela é ensinada dentro da sua casa a respeitar os limites, as orientações dos seus pais, ela aprende a como ser um bom cidadão, ela aprende a como viver em sociedade, ela aprende a respeitar o seu próximo. As crianças devem obedecer aos seus pais em tudo, enquanto estes estiverem obedecendo a Deus. Enquanto o pai e a mãe estiverem seguindo as orientações do Senhor, estiverem sujeitos ao Senhor, cada uma das suas ordens, de acordo com a palavra de Deus, devem ser seguidas sem questionar pelos filhos. Você deve obedecer ao seu pai em tudo enquanto ele estiver de acordo com a lei do Senhor. A promessa para os filhos que nós vemos aqui é que a vida deles serão aumentadas, ou que a vida será de uma forma acrescentada pelo Senhor. Mas de uma maneira mais prática para nós hoje, nós podemos ver que a vida ela será impedida de ser diminuída. Como que você pode compreender isso? Vai me dizer mesmo que você nunca caiu após ouvir a sua mãe ou seu pai dizer: desce daí, menino, senão você vai cair. E você teima e acaba caindo.
Ou vai dizer que você cismou com seu pai, com a sua mãe, e realmente não levou um agasalho, não levou um guarda-chuva, e passou frio por não levar o agasalho, ou se molhou por não levar o guarda-chuva. Meus irmãos, o princípio que nós temos aqui é que a orientação que os nossos pais nos dão, quando eles estão sendo orientados pela palavra de Deus, é para o nosso benefício, é para a nossa proteção, é a mão de Deus sobre as nossas vidas. É a proteção do Senhor sobre todos nós. Por isso, os mandamentos, as ordenanças, os princípios que os nossos pais nos passam, de acordo com a palavra de Deus, servem para Deus zelar das nossas vidas, servem para os nossos pais serem instrumentos de Deus, para zelar e orientar as nossas vidas. Essa é a visão que o versículo de número 3 nos passa. Observe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Traduzindo para uma linguagem bem cotidiana, bem atual, serve o seguinte: serve para que você não quebre a sua cara. Serve para que você evite muitas vergonhas na sua vida. Obedecer ao seu pai, obedecer à sua mãe, serve para zelar pela sua vida. Serve para você viver de uma forma melhor. Os filhos, eles não possuem capacidade, não possuem sabedoria o suficiente para fugirem dos conselhos e orientações das pessoas mais vividas. Porque se eles fossem sábios o suficiente para isso, eles saberiam que não deveriam negligenciar, não deveriam ignorar os conselhos e as instruções dos seus pais e das pessoas mais vividas, mais experientes do que eles. Tanto que basta você observar que o sacrifício de Cristo por nós não foi para uma liberdade desregrada, não foi de forma alguma para trazer ausência de padrões morais e uma vida sem sentido. A liberdade que Cristo conquistou na cruz para nós foi para nós a cada dia termos satisfação em obedecermos à lei de Deus, obedecermos a autoridades constituídas sobre as nossas vidas e termos prazer em viver de acordo com o que é certo, de acordo com a perspectiva de Deus. Portanto, um pai temente a Deus jamais dará um conselho ruim ao seu filho. Um pai temente a Deus jamais instruirá o seu filho a viver no pecado, naquilo que desagrada a Deus. E por isso você, filho, deve obedecer ao seu pai e apreciar a instrução dele sobre a sua vida, porque é para o seu bem, porque é para o seu crescimento. É vantagem para você. Obedeça aos seus pais em tudo. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, enquanto eles estiverem tementes a Deus. E você verá que a sua vida será mais prazerosa, mais longeva e, principalmente, terá mais sentido. Obedeça aos seus pais no Senhor. Uma segunda característica que o nosso texto nos mostra a respeito de como nós podemos aprender a como os pais e os filhos devem se submeter ao Senhor se encontra no versículo de número 4, que diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Segunda característica é: os pais devem educar no Senhor. Pode calmar aí, filho. Pode calmar aí, crianças, que eu sei que vocês já devem estar apresentando uma série de justificativas do porquê que você não quer obedecer o seu pai, de uma oportunidade ou outra que o seu pai deixou a desejar, foi injusto com você, mas calma. Essa sessão agora é dedicada exclusivamente aos pais. Como na sessão dos maridos, nós vemos que o marido que tem uma esposa submissa, ele tem algumas obrigações, ou ele tem alguns comportamentos a possuir, a nutrir nesse relacionamento. O pai, que tem um filho obediente, deve ter alguns comportamentos, algumas perspectivas a serem trabalhadas para ele agradar ao Senhor e criar bem os seus filhos. Para começar, os filhos eles não são propriedade dos pais. O seu filho ele não é sua posse. O seu filho ele não é uma propriedade, não é um objeto seu. O seu filho não é sua propriedade. Tanto que na mordomia cristã nós aprendemos que criamos os nossos filhos não para nossa satisfação, mas para a glória do Senhor. Você, enquanto pai, deve criar o seu filho para a glória do Senhor. Todos os planos, todos os trajetos que você deseja para o seu filho devem redundar na glória do Senhor e não apenas na sua satisfação, não apenas para agradar você, não apenas para afagar o seu ego. Tanto que esse pensamento vai de muito atrito ao que nós vemos atualmente. Quebra muito com algumas perspectivas que nós temos para a nossa atualidade, onde nós vemos que muitos pais tratam seus filhos de forma muito desonesta, tratam seus filhos de uma forma muito errada. Muitos vão fazer os seus filhos se casarem com uma pessoa específica, constrangem os seus filhos a se casarem com fulano ou ciclano, e é obrigatório eles se casarem só com essa pessoa. Muitos tratam os seus filhos
como um complemento do seu ser, obrigando o filho a seguir uma carreira específica, obrigando o filho a atuar numa área profissional que os filhos não gostam, mas o pai faz questão que o filho viva, que o filho trabalhe nessa área. Por isso, nós aprendemos que a instrução é para que não cometam abusos, não cometam nenhum tipo de abuso com os seus filhos, a ponto de levá-los, movidos pelo ressentimento, a não terem prazer em obedecer aos seus pais, a não terem prazer em seguir as orientações dos seus pais. De uma forma mais clara, mais contundente para as nossas vidas, nós podemos observar que muitos pais tratam os seus filhos como escravos, e até mesmo tratam os seus filhos como uma descarga emocional, para compensar alguma área da sua vida, para descarregar toda a sua antipatia, para descarregar toda a sua raiva, toda a sua fúria com coisas que deram errado na sua vida. Por isso, pai, o seu filho não é objeto para você descarregar a sua ira, o seu descontentamento com a vida. Não é para você descarregar o seu descontentamento com a sua vida no seu filho. Não é para isso que o filho serve. O seu filho serve para glorificar o Senhor. Por isso, os pais devem ensinar os filhos acerca da importância de administrar seus recursos, acerca da importância de saber ter responsabilidade na vida. Porém, não devem colocar peso excessivo sobre aqueles que não têm capacidade ainda para lidar com este peso. Não devem colocar peso excessivo sobre aqueles que não têm capacitação ou força adequada para carregar esse peso. É verdade que nós podemos observar que a correção e o castigo são prioridades dos pais. É um privilégio que os pais têm em relação aos seus filhos. Faz parte da caminhada deles rumo a glorificar o Senhor na criação dos filhos. Mas nós observamos que a omissão ela é errada na mesma proporção. Se o excesso de zelo é errado, a omissão também é errada na mesma proporção, onde os pais muitas vezes deixam os filhos fazerem o que quiserem. Em muitos âmbitos, seja na escola, seja em casa, seja na igreja, em muitos âmbitos, nós vemos os pais deixarem os filhos fazerem o que quiserem. E isso é tão errado quanto ser severo. A palavra de Deus nos ensina que os filhos eles devem ser bem tratados pelos pais. O apóstolo apresenta, inclusive, que a ideia é que os pais devem educar os filhos, porém não tendo excesso de severidade e, da mesma forma, não tendo excesso de brandura. É na medida certa. Nem demasiadamente frouxo, nem demasiadamente apertado. É de uma maneira que deixa o filho entender que ele pode fazer o que quiser, mas cada coisa que ele fizer terá consequências. É ensinar o seu filho o que é certo e errado, corrigi-lo quando necessário, mas ensiná-lo que cada ação exige uma reação. Não deixe os seus filhos sem espaço, mas também não deixe os seus filhos largados para viverem da forma como acharem melhor. Nem com muito rigor, nem com muita brandura, na medida adequada. Deixe os seus filhos terem espaço para falarem o que pensam, para falar o que passa em seus corações, mas não constrange os seus filhos a se sentirem livres demais para tratarem você e a sua esposa com falta de respeito, para tratar você e o seu cônjuge como se fossem iguais a eles. Você pode ser amigo do seu filho, você pode ser amiga da sua filha, mas você deve demonstrar que há uma separação, há um distanciamento. E eles devem respeito a você, eles devem obediência a você. Pais, é necessário que nós entendamos que a geração atual, ela não é igual à nossa geração, ou à geração de vocês. É importante que você entenda que nem tudo que os seus pais te ensinaram deve ser replicado no tratamento, na educação dos seus filhos. Não é porque você levava os seus materiais para a escola de um jeito que hoje você vai privar o seu filho, uma vez que você tem condição de levar os seus materiais numa mochila adequada, num material escolar adequado. Não é porque você levava os seus materiais num saco de arroz ou nas mãos que os seus filhos hoje não podem possuir uma mochila para ir ao colégio. Não é porque na sua época você não podia ter um brinquedo, que hoje você tendo condições e o seu filho fazendo por onde, você irá deixar de remunerar, de presentear o seu filho. É importante que nós entendamos que entre a brandura e a severidade existe um caminho adequado para a criação do filho, para a criação das crianças. E é isso que o apóstolo Paulo nos apresenta. É a instrução, a admoestação do Senhor. Isso é muito importante, que essa disciplina na admoestação do Senhor, ela visa não a humilhação da pessoa admoestada, ela visa o aperfeiçoamento, a correção
para que essa pessoa esteja bem, esteja motivada a viver da forma como agrada ao Senhor. Da mesma forma que Deus, Ele não nos trata de forma permissiva em nossos erros, e nem no primeiro erro, no menor dos nossos erros, nos trata com a severidade máxima que a sua lei exige. Da mesma forma, os pais não podem fazer dessa forma com seus filhos. No menor dos erros, não trate o seu filho como se fosse um capacho, como se fosse um pedaço de um ser humano que não deveria existir. Mas também, quando o seu filho errar, quando o seu filho pecar diante de você e diante de Deus, não passe a mão na cabeça dele, não reforce o erro, não trate o seu filho como uma pessoa que não tem culpa. O seu filho, assim como você, é pecador e carece da glória e do perdão do Senhor. Não reforce os pecados do seu filho, mas não trate os pecados do seu filho como algo sem perdão. Mostre que é necessário arrependimento e o tratamento é aos pés do Senhor. Não humilhe o seu filho na correção, não o desmotive na sua correção. Mostre o erro, trate a ferida e ensine que na próxima vez pode ser feito diferente. O excesso de controle na criação, na orientação dos filhos, apenas mostra que você não garante a criação que você deu aos seus filhos. O excesso de controle na vida dos seus filhos apenas mostra que você não confia na forma como você educou e criou cada um dos seus filhos. Você não confia no que você ensinou. Ter o controle não é o mesmo que permitir qualquer coisa que ele desejar fazer, independente do que seja. Ter o controle não é o mesmo que permitir a liberdade a qualquer custo. Ter o controle é permitir liberdade de forma adequada, de forma controlada e de forma que vise de forma gradual ensinar o seu filho a lidar com responsabilidade e com liberdade. Os filhos, eles não são propriedade dos pais. E os pais não devem pecar por favoritismo entre os filhos. Não erre dessa forma. Na Bíblia nós temos vários exemplos, como por exemplo Isaac e a sua esposa Rebeca, que tinham favoritos. Entre Jacó e Esaú, eles tinham seus favoritos, e nós vemos a quantidade de problemas que isso gerou. Não peque por favoritismo entre os seus filhos. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. E Deus não tem filho favorito a não ser Cristo Jesus. Todos nós somos iguais aos olhos do Senhor. E aos seus olhos, pai e mãe, os seus filhos devem ser tratados igualmente. Independente da sua preferência, independente da idade deles, eles devem ser amados igualmente. As responsabilidades podem ser diferentes, mas a preferência ela deve ser nula entre os seus filhos. Lembre-se, Deus não tem filhos favoritos, a não ser Cristo Jesus. E se você não entendeu ainda, Cristo Jesus se ofereceu para que Deus pudesse trabalhar as nossas vidas, para que Deus pudesse, através do seu Santo Espírito, aperfeiçoar as características, a personalidade que Ele deu a cada um de nós. E os seus filhos, eles não são uma extensão do seu ser. Se você tem algum sonho que você não conseguiu realizar, o seu filho não é obrigado de forma alguma a atender os seus caprichos e cumprir os sonhos que você tinha e não conseguiu colocar para a sua vida. Se você não conseguiu ser um jogador de futebol e o seu filho odeia futebol, não tem lógica alguma você forçar o seu filho a querer ser algo que você não conseguiu e ele não gosta de forma alguma. Os filhos devem possuir identidade própria e não apenas ser uma cópia dos seus pais, não apenas ser uma extensão do ser dos seus pais. Nada justifica a negligência maternal ou paternal. Nada justifica palavras ásperas em demaseio e a crueldade física descomedida. Tanto, se você não notou ainda, quando o seu filho erra, na maioria das vezes a conversa resolve. Se a conversa não resolver, a disciplina física ela é necessária e instruída pela palavra de Deus, mas, ao contrário do que você pensa, ao contrário do que você imagina, a disciplina física não é para gravar no corpo do seu filho toda a sua ira. A disciplina física é para gravar no coração da criança a lei do Senhor e fazer com que ela tenha apreço, tenha amor pelo Senhor e pela sua palavra. É para gravar no coração da criança a lei do Senhor e não gravar no seu corpo o descontentamento, a ira de um pai ou de uma mãe irados. Não é para gravar a sua ira no corpo da sua criança, mas gravar no seu coração a palavra do Senhor. Deus não deseja excessividade de brandura ou severidade, mas firmeza nas rédeas e amabilidade na correção. Portanto, segundo o apóstolo Paulo, os filhos devem honrar os seus pais, mas os pais devem jamais
jamais devem desanimar os seus filhos. O próprio coração da educação cristã é este: conduzir o coração da criança ao coração do seu Salvador, como bem pontua Calvino comentando esse texto. Portanto, pais, amem muito os seus filhos, amem no Senhor. Independente de você achar que ele merece ou não, ame no Senhor. Ame no Senhor o seu filho, cuide dele e eduque-o na amabilidade, na admoestação do Senhor. Crie o seu filho, eduque o seu filho no Senhor e para o Senhor. Dessa forma, meus queridos, nós podemos, de forma mais clara, compreendermos que o bom relacionamento do pai e da mãe com Deus resulta numa boa educação para os filhos. Isso é claro, isso é evidente para as nossas vidas. O bom relacionamento dos pais com Deus resulta numa boa educação para os seus filhos. E nós precisamos entender que quando o pai e a mãe, enquanto marido, enquanto esposa, entendem os seus papéis, entendem as suas obrigações, ambos terão prazer em participar da educação dos filhos. O marido é tão responsável pela educação dos filhos quanto a mãe. Não é tarefa da mulher educar o filho. A casa é sua, homem. Portanto, honre o seu chamado, honre o seu lugar como cabeça dessa casa e participe ativamente da educação do seu filho. Não é errado a sua esposa partilhar dessa educação, mas é completamente errado você, homem, se acovardar e deixar a educação da sua filha, do seu filho, unicamente para sua esposa. O homem é tão responsável da educação dos filhos quanto a mulher. Os pais devem educar para o Senhor e sempre no Senhor. A função do pai é guiar pelo exemplo que ele nutre através do aprendizado da palavra de Deus. O seu exemplo pessoal demonstra o quanto o seu filho deve ter prazer em imitar Cristo Jesus, assim como você imita. É submeter-se ao seu Salvador, ensinar a criança a submissão e tê-la como desejo para a sua vida. Um pai e uma mãe sempre marcam a vida de um filho, seja para ele desejar imitá-los, ou seja para eles jamais desejarem ser como vocês. Mas vocês sempre marcam a vida dos seus filhos. Portanto, os filhos devem obedecer em tudo o que os pais ordenarem. Enquanto eles estiverem de acordo com a palavra de Deus, os filhos devem ter prazer em obedecer aos seus pais. Desobedecer aos pais é o mesmo que desobedecer àquele que colocou a autoridade nas mãos dos pais. Desobedecer aos seus pais é o mesmo que desobedecer a Deus. Portanto, obediência aos progenitores não é uma opção, é uma obrigação. Os pais e os filhos, quando se submetem a Cristo, são felizes. Os pais ordenam e cuidam dos filhos, e os filhos obedecem no temor a Cristo, sem excessos e sem omissão de nenhuma das partes. Deus nos capacite a sermos bons filhos, e quando formos pais, quando vocês forem mães, a serem boas mães e a sermos bons pais. Deus nos capacite a sempre sermos bons filhos, para aprendermos com Deus a sermos bons pais. Deus abençoe ricamente a sua vida. Independente de você ser filho, independente de você já ser pai, submeta-se a Cristo Jesus e veja como a sua tarefa, como a sua vida será muito melhor e mais prazerosa. Deus abençoe ricamente você, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Coloque sua vida, coloque a sua família diante do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, agradecidos pelo aprendizado da sua palavra. Oramos agradecidos ao Pai porque nós aprendemos mais uma vez o quão prazeroso deve ser para os nossos corações apreciarmos a correção, apreciarmos a obediência, apreciarmos as autoridades sobre as nossas vidas. Santo Deus, capacite-nos enquanto filhos a termos prazer em obedecer aos nossos pais em tudo aquilo que eles ordenarem e estiver de acordo com a sua palavra. Santo Deus, nos capacite, enquanto servos do Senhor, a quando formos pais, a termos sabedoria, a termos realmente, ó Pai, moderação para agradarmos ao Senhor com a orientação, com o cuidado que nós temos com os nossos filhos. Nos abençoe, ó Pai, para que o nosso desejo maior não seja o engrandecimento dos nossos nomes enquanto filhos ou enquanto pais, mas seja a glória do Senhor, quer sejamos filhos, quer sejamos pais. Abençoe ricamente as nossas vidas e que nós vivamos unicamente para a sua glória. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos.
hoje e sempre. Amém. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Meus queridos, é muito prazeroso nós vivermos em família. A família, como nós vimos, é a base da sociedade. E é muito prazeroso nós cantarmos juntos daqueles que são importantes a nós, a respeito do nosso amor ao nosso Deus. Portanto, convido você a fechar os seus olhos, concentrar-se na sua família e rogar a Deus bênção e orientação sobre vocês nessa semana que se inicia. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, agradecidos pela nossa família, agradecidos, ó Pai, por cada um daqueles que o Senhor confiou à nossa casa. Somos gratos, ó Deus, pelo sustento, pela orientação, pelo cuidado que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Santo Deus, continue cuidando das nossas famílias, continue nos ensinando a apreciar, a amar as nossas famílias. E temos gratidão ao Senhor
por cada um dos queridos que fazem parte dela. Senhor, abençoe-nos e que nessa semana que se inicia, possamos nos voltar ainda mais ao Senhor e colocarmos em prática o que temos aprendido da sua palavra. Abençoe os pais, abençoe os filhos, e essa semana que se inicia possa ser marcado, ó Pai, pela obediência dos filhos aos pais, a submissão de ambos ao Senhor e a sabedoria dos pais em educar aos filhos no Senhor. Continue nos abençoando, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre os irmãos aqui reunidos e todos os irmãos espalhados pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe ricamente você e a sua família. Fiquem com Deus e um forte abraço.